Olá pessoal, tudo bem? Sou Edmeia Rangel, psicóloga, e hoje nós vamos falar sobre singularidade, individualidade e respeito. Nós temos ouvido, assistido, lido várias informações sobre inclusão, sobre diferenças, sobre respeito, sobre diversidade. Nós temos tido muito conhecimento a respeito. Mas o que nós temos feito com essas informações? Me deparei essa semana com um fato em um supermercado que me fez refletir e trazer esse vídeo para vocês. Muitas vezes nós exigimos, nós cobramos que o outro nos respeita, que o outro entenda as nossas limitações, as nossas dificuldades, respeita a nossa individualidade, a nossa singularidade. Mas será que nós temos feito isso para com o outro? Será que nós temos tido esse olhar empático, acolhedor, com as limitações, com as dificuldades que o outro muitas vezes apresenta? Como tem estado a nossa tolerância em relação às coisas? Como nós temos nos portado diante dos desafios das outras pessoas? Nós muitas vezes fazemos pré-julgamentos, nós fazemos discriminações, nós fazemos julgamentos daquilo que nós não temos conhecimento. Nós não somos obrigados a saber sobre tudo, a conhecer sobre tudo, mas aquilo que de alguma forma nos traz estranhamento, que nos coloca em uma posição de questionamento, é importante que a gente busque informações, que a gente entenda, de repente, por que aquele sujeito se comporta daquela forma, por que ele não se comporta de outra forma, talvez algo mais esperado pela sociedade, porque ele tem algum comportamento que nos deixa desconfortável. Então, às vezes, a gente vai tomando atitudes de formas impulsiva, nós vamos cobrando que o outro tenha comportamentos que nós gostaríamos sem saber as limitações que o outro carrega. Será que o outro, de repente, não consegue ter aquele comportamento esperado pela maioria, porque há uma limitação por trás? Será que aquele sujeito tem um comportamento que nos causa estranhamento porque existe uma doença, existe um transtorno, existe alguma coisa que o impede de atuar ou de desenvolver comportamentos dito como normais, como aceitáveis em uma sociedade? Então nós precisamos começar a entender que nem sempre o outro tem condições de nos oferecer aquilo que nós desejamos. E talvez também ele não está naquela posição porque ele quer. Ele não está naquela posição porque ele escolheu estar. Situações diversas da vida pode ter feito com que ele se encontre naquela posição, naquele lugar, com aquelas limitações, com aquelas dificuldades. Algo pode ser que o acompanha desde sua origem, enquanto ser humano. Outras coisas podem ter sido adquirido durante a trajetória de vida dele.
Então, antes de você julgar sem conhecer, que você possa dar o direito do outro de explicar, de se manifestar, de dizer por que ele se encontra talvez incapacitado de fazer aquilo que aos seus olhos é tão simples, é tão fácil. Então, que nós possamos respeitar a individualidade do outro, seja ela com limitações ou não. Na verdade, todos nós somos limitados em alguma coisa. Todos nós temos nossas deficiências em alguma coisa de nossas vidas. E nós, com certeza, não nos sentimos respeitados quando alguém sobressai essas nossas dificuldades, essas nossas limitações. Então imagina como o outro também se sente quando você o julga sem saber o que está por trás daquele comportamento talvez indesejado, talvez não aceitável aos seus olhos. Então que nós possamos ser mais empáticos, mais acolhedores, mais compreensivos com a dor, com as dificuldades, com as limitações do outro. Porque nós somos seres únicos, nós somos singulares e talvez aquilo que não doa em você vai doer no outro e vice-versa. Então é importante que nós sempre nos colocamos com empatia diante das questões do dia a dia, os quais nós nos deparamos nos mais diferentes ambientes, lugares, locais, e que às vezes impacta de forma tão negativa na vida do outro, muito mais do que já está sendo para ela. Que nós possamos refletir e ter mais amor, respeito à individualidade de cada um. Um abraço carinhoso.